Maternidade no Ar, chegando para mais uma semana do seu podcast sobre assuntos maternos que envolvem todas as questões de feminilidade que nos envolvem no nosso universo feminino. E eu já vou te pedindo aqui o seu like, espero que você goste desse conteúdo e deixe aqui seu comentário, sua sugestão, que você possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, que elas possam ser beneficiadas e que a gente consiga ampliar a nossa rede de apoio. E, claro, o canal cresce com a sua participação, com o seu compartilhamento. Se você puder se inscrever no canal também, já deixo a minha gratidão aqui para você. Muito obrigada! E agora é hora de apresentar a nossa convidada da semana, que é pra lá de especial. Eu sou fã dessa terapeuta que está aqui do meu lado, que vocês já vão ver. Ela é psicoterapeuta, formada em constelação familiar e tantra. Há 7 anos coloca todo o seu conhecimento para ensinar mulheres a encontrar a sua essência e melhorar as suas relações. Por meio dos saberes ancestrais femininos, ela ajuda a despertar a espontaneidade e a autenticidade que tanto nos abrem portas e nos fazem ir além de onde a gente pensava poder ir. Eu estou falando de Bia Munareto. Ela atende no Espaço Terapêutico Bia Munareto, né, que leva o nome dela. Tem uma loja lá também, anexa a esse espaço. E ela já ministrou aulas sobre autoconhecimento, relacionamento, espiritualidade. Bia, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Sonhei muito com a sua presença aqui. Nossa, eu fiquei olhando todo o seu trabalho, acompanhando os seus vídeos. Eu, gente, que mulher que eleva outras mulheres. O Maternidade no Ar precisa, né, trazê-la aqui para a gente conversar. Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz com esse convite, né, com essa oportunidade de poder levar para mais mulheres todo esse tema que é tão importante, né, me ver mãe e poder, de alguma forma, plantar sementes no coração de mais mulheres através de todo o vivenciado, juntamente com o conhecimento que a própria psicologia, com a própria constelação familiar, com o próprio Tantra trouxe para mim, né? Então, quando esse convite ele chegou, eu disse, eu não posso recusar de jeito nenhum, né? Porque é uma oportunidade de que mais mulheres possam ouvir a minha experiência, né? Junto com o conhecimento de algo que eu já trabalho e é algo que eu busco muito alinhar. Não só o que eu falo, mas o que eu aplico de verdade na minha história, né? Então, gratidão imensa por essa abertura e por esse espaço sagrado que é levar conhecimento para mais e mais mulheres. Nossa, a gente sabe o quanto transforma, né, Bia? Bom, com amor, né, respeito e comprometimento e autorresponsabilidade, você vem conduzindo aí mulheres nessa jornada do auto-amor, né, da autoestima, do autoconhecimento. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, de como você chegou nesse lugar, Bia. O que te levou? Eu sei que psicologia, você sonhou, apesar, né, da sua família querer que você seguisse outro caminho, e você bancou a ideia e de repente se descobriu elevando outras mulheres. Como é que foi esse caminho, Bia? Então, eu digo que recentemente, inclusive essa semana, eu tirei uma mensagem para minha alma. E na mensagem tinha assim: se você fosse escrever um livro da sua vida, qual nome esse livro teria, né? E a primeira coisa que me veio à mente foi a jornada do auto-amor, né? Seria o tema do livro da minha vida. Então, eu sempre digo que a jornada do auto-amor nada mais foi do que uma história, do que uma vivência, uma jornada que eu executei na minha própria vida e, consequentemente, pelas transformações e benefícios que eu recebi a partir dessa caminhada, eu senti que eu preciso ensinar, né? Eu preciso compartilhar. E eu sempre digo que eu sou um grande laboratório, né? Então, para eu poder ensinar, primeiro eu preciso vivenciar. Então, eu estou em constante evolução, né? De alquimias mesmo, para poder dizer, isso funciona, isso não funciona, uau, o que é que isso resulta, para poder levar de verdade para as mulheres. E então, olhando um pouquinho para essa história, como tudo, né, aconteceu,
eu olhei para a psicologia e eu não imaginava que o meu foco seria trabalhar com mulheres, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a gente descobre o caminho caminhando. Então, naquele momento, aquela adolescente que decidiu fazer psicologia, ela decidiu a partir de uma intervenção, onde uma psicóloga da escola, né, Andréa Borges, maravilhosa, toda a minha gratidão e honra, ela fez uma dinâmica com a turma, uma turma de 50 alunos, e aquela dinâmica ela foi tão forte para mim, tão significativa naquele momento, que eu chorei tanto, que na minha cabeça só vinha assim: eu preciso fazer isso. Eu preciso tocar pessoas, eu preciso transformar pessoas, eu preciso impactar pessoas, né? Como ela tinha me impactado quando eu tinha meus 15, 16 anos. E meus pais foram muito, né, contra, porque o sonho deles era ter uma filha médica, enfim, toda essa parte. Mas eu agradeço muito a coragem daquela menina que peitou esse pai e disse: a partir de agora ninguém fala sobre medicina na minha frente, porque eu quero ser psicóloga. E não importa se eu vou passar fome, quem vai passar fome sou eu. Então, a partir de agora, eu quero ter essa liberdade de poder escolher o meu caminho, que eu vou trabalhar todos os dias, né? Então, assim, eu lembro essa cena como se fosse hoje, eu no carro com meu pai e eu trazendo essa fala super firme para ele, né? E assim fui fazer o meu caminho. Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já entrei com essa pressão de que eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu precisava dar certo, eu precisava mostrar para o meu pai que eu iria conseguir sobreviver do meu trabalho. Sim. Então, desde o primeiro contato que eu tive com a psicologia, eu fui mergulhando em vários cursos, formações, exercícios, dinâmicas, o que tinha para fazer, porque eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu via muitos professores frustrados com a psicologia, falando que não dava dinheiro, que não tinha retorno, que não tinha paciente, que não tinha conhecimento. E eu dizia: eu não vou ser essa pessoa, né? E eu me inspirei em um super professor meu, João Facchinetti, onde ele era super realizado e feliz, né, com a psicologia. E eu dizia assim: é ele que eu vou focar, né? E aí foi quando, no decorrer desse caminho, eu tinha um relacionamento, onde eu me relacionei durante 5 anos. Hoje em dia ele é meu melhor amigo, né? A gente tem uma relação super maravilhosa. E mesmo muito jovem, muito nova, né, aos 20 anos, eu perdi totalmente a minha libido. Eu comecei a entrar em um movimento de descuido total com minha mulher, né? Então, eu só usava roupas folgadonas, que não me favoreciam, né? Eu me vesti da capa da espiritualizada e comecei a negar totalmente a minha vaidade. Eu comecei a entrar num movimento onde eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia ter motivação com minha própria imagem. A sensação que eu tinha era que eu estava vivendo no automático, então eu trabalhava, estudava, ia para o meu centro espiritual, e não porque o centro pregava isso de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, a própria espiritualidade falava: cadê o batom, né? Cadê essa mulher? Quantos anos essa mulher tem? Mas eu que comecei a negligenciar mesmo a minha mulher, né? E a libido, ela não fala só sobre uma relação sexual. A libido, ela fala sobre o seu tesão pela vida, né? Por si mesmo, por né? si mesmo, Também. por poder olhar para você, por poder olhar para o espelho, por poder ter motivação para se arrumar. Sim. E aí foi quando eu comecei a olhar e dizer assim: tem alguma coisa de errado. Como assim, né? Eu na flor da minha idade, Sim. E eu tô querendo me apagar, eu não tô querendo ser vista, né? Eu não tô motivada, eu não tô feliz de verdade. O que tá acontecendo comigo? E aí foi quando eu comecei toda a minha jornada de autoconhecimento, foi quando eu comecei a frequentar uma psicóloga, eu já estava fazendo a faculdade de psicologia, né? Mas comecei a ir para um acompanhamento psicológico, comecei a participar de grupo de mulheres para trabalhar esse sagrado feminino, fazer as pazes com esse feminino interno. Foi quando eu comecei a usar floral, reiki, né? Eu comecei a conhecer esse mundo integrativo para dizer assim: eu preciso cuidar dessa libido, né? De todas as formas. Então foi quando eu me deparei de verdade com o resultado que, quando a gente resgata esse amor próprio
E foi o autoconhecimento e a espiritualidade que me trouxe esse lugar de resgate, desse amor por mim mesma. Então, em paralelo a isso, né, eu também comecei a fazer o estágio institucional na maternidade Nossa Senhora de Lourdes e, consequentemente, lá eu comecei a perceber o quanto as mulheres esquecem de si. Naquele momento, uma maternidade de alto risco, onde a mulher precisa ali estar super atenta a si mesma, elas estavam muito mais preocupadas com o marido que ela deixou em casa, né? Se ele vai trair, se ele não vai trair, com a mãe que tá ali, se tá cuidando do filho, se não tá. Então, o momento em que era para a mulher olhar para si, ela estava totalmente focada no externo. Desconectada. E aí foi quando eu disse assim, uau, né? Eu preciso transmitir essa cura e esse ensino do que me fez retornar para a minha essência e que, consequentemente, melhorou a minha relação comigo, a minha relação com o outro, né? E a relação minha com o mundo. Então, foi quando eu disse, eu preciso criar um desenvolvimento para isso. E aí foi quando o meu público, né, ele foi se afinando justamente para esse encontro com mulheres, onde a gente começou a olhar para essas temáticas femininas e trazer exercícios, intervenções para resgatar esse amor próprio e para melhorar todas essas relações, né? Nossa, Bia, que história, né? É por isso que eu sou sua fã, viu? É. E eu conheci seu trabalho através de duas amigas. A Aline, que faz terapia com você já tem um tempo, e outra amiga, Ingrid Faro. Deixar um beijo aqui para essas duas que eu amo. Maravilhosas, que me trouxe para esse caminho, coisa boa. A Ingrid, ela tá inscrita na escola, né, de desenvolvimento pessoal, e ela amou, assim, ela tá amando, ela tá fazendo, né? E a primeira aula ela já disse, Ale, quando ela falou da minha mãe, da minha relação, eu já fiquei super feliz, super emocionada, o quanto que é potente tudo isso, né? E eu falei, gente, tudo a ver, eu assim, me conectei com ela sem nem conhecê-la. Sim. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Então, Bia, você acredita que bancar esse sonho, né, de bancar se opor, né, ao desejo da sua família, a partir daí você já demonstrava que era uma adolescente, né, uma jovem com muita personalidade, força, né, e você só foi trabalhando isso para ampliar, né, Bia? E aí eu te falo, quando a maternidade veio, quando você foi mãe, o Caetano tem 1 ano e 5 meses, né? Meu amorzão. Tendo esse conhecimento já estando navegando aí nessa área toda da psicologia, com tanto conhecimento, você chegou a passar também pelos lutos que normalmente a maternidade traz, o luto com o corpo, com a identidade, nessa relação social? Como é que foi para você viver todo esse processo? Sim. Com certeza, com certeza, com certeza.
Então, eu sempre desejei muito ser mãe, né? Eu tenho um grupo de amigas da escola de 9 amigas. Eu acredito que eu era a única com 18, 17 anos que ficava alisando a barriga. E eu dizia assim, ai meu Deus, meu filho, eu sentia, eu sonhava amamentando. Eu acordava imaginando ele no meu braço. Então assim, eu desejei muito ser mãe. Muito mesmo. Mas quando a maternidade caiu no meu colo, né? Porque não foi, embora muito desejado, não foi algo planejado, né? Quando a maternidade caiu no meu colo, eu digo, e agora, né? Tem um ser dependente de mim. E como é lidar com esse ser dependente? Eu, que busquei tanto minha independência e autonomia, né? Então eu confesso que o medo da dependência, de ter um ser dependente de mim, me assustou, né? E me assombrou durante um tempo, assim. Como é que seria essa nova Bia? Como é que seria esse novo eu, né? Então, durante a gestação, eu permeei nesse lugar de que minha vida iria mudar, né? E por mais que eu tivesse desejado muito esse filho, eu sabia que iria ter muitas mudanças. Só que a gente só sabe o que é mudar de verdade, amor. Quando vive, né? Quando o bebê, nasceu, né? É verdade. A gente tem mil idealizações, ou até mesmo hoje em dia eu acredito que as mulheres são muito mais realistas, tanto nas redes sociais, quanto em grupos de amizade, né? Às vezes até toca o terror. No dia que algumas mulheres descobriram que eu tava grávida, né? No dia começaram a já falar do parto, da dor do parto, já começaram a massacrar aí o terror. Eu digo, ai meu Deus, é o primeiro dia que estão sabendo e já estão assim, ainda tem 9 meses, né, de compartilhamento de experiências, mas ok, eu acredito que é muito importante essa fala honesta, né? Até porque ainda é muito romantizada a maternidade e a gente sabe que isso é um dos grandes motivos pela depressão pós-parto das mulheres, né? Porque, como assim eu tô muito mal, né? Eu tô muito triste, como assim eu tô com o meu peito sangrando, doendo, ou eu não tenho leite para amamentar meu filho e tenho alguma mulher dizendo que isso é a melhor coisa do mundo. Que loucura é essa, né? Então eu sou alguém errada. Eu não tô tão feliz Eu quanto não tô eu deveria, tão feliz, né? Porque né? precisa estar feliz, né? Exato. As pessoas não... às vezes a gente tem medo até de admitir pra gente mesmo que eu não tô feliz. Você fica assim, gente, como que eu não tô feliz com essa coisinha linda no meu braço? Exato. E aí, na gestação eu engordei 20 quilos, né? Então eu saí dos meus 70 quilos, que já era 10 quilos a mais do meu IMC, ou do peso que, enfim, eu tava acostumada. E fui para 90 quilos no dia do parto. Então, assim, a principal mudança corporal foi esse ganho gigantesco, né? E na gestação eu literalmente entrei num movimento assim, eu tô privada de tantos prazeres, a comida eu vou comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então era pizza, hambúrguer, né? Pizza, hambúrguer, sushi, enfim. E depois, né, a conta veio. E todo mundo dizia assim, você emagrece rápido porque amamentar, o peito, você é muita caloria e perde fácil e não sei o quê. E aí eu parei meu filho. Quando eu parei, eu disse, cadê que esses pesos não estão indo embora? Né? O quilo tá aumentando, algo que era para diminuir. E eu não tive. A minha prolactina, ela é muito, muito, muito baixa, né? E eu fiz uma cirurgia mamária quando eu tinha 10 dias de vida, né? Quando eu era uma bebezinha. E isso comprometeu as minhas glândulas mamárias, mas eu só fui descobrir isso agora, né? Que eu tava num processo de amamentação. Então foi um grande luto para mim. O luto de ter desejado tanto amamentar e não ter leite o suficiente para o meu filho, né? A amamentação para mim foi algo muito sofrida, não pela dor, mas pela falta, né, da produção de leite. Eu passava horas e horas ordenhando para poder ter 10 ml, 20 ml. Então foi algo que assim foi uma dor assim gigantesca. Hoje em dia, 1 ano depois, né, Caetano parou de amamentar com 3 meses, ele mesmo começou a recusar o peito. Porque com 1 ano, ou com 1 mês e meio, mais ou menos, a gente precisou começar a colocar a fórmula junto com o peito. E hoje em dia eu entendo que foi o melhor caminho mesmo, né? Porque
porque eu tentei, eu tomava medicamento. Se dissesse assim, coma areia, que a areia vai dar leite, eu comia, né? Então, chá, tudo que vocês imaginarem, eu fazia. E foi um luto muito grande. Eu lembro de uma vez, assim, ele tirando uma sonequinha e eu ordenhando, e eu exausta, cansada, sem força nenhuma. E aí eu fui assistir um podcast sobre amamentação. O 1001 Tetas, né? Fantástico. Fantástico. E aí eu fui assistir o episódio de amamentação. E eu passei o episódio todo chorando. Todo chorando. Mas eu lembro que uma frase me marcou muito, que foi uma frase que falou assim: o amor que bate no peito, bate na mamadeira. E naquela hora, foi um abraço na minha alma, né? Mas ao mesmo tempo, eu ainda continuava chorando. Então eu vivi o luto do corpo, né? Eu vivi o luto da amamentação, claramente. E eu vivi, né, o luto de mudança de vida, de prioridades, desse lugar de olhar e dizer bem assim, meu Deus, eu nunca mais vou dormir sem ter a sensação de se meu filho está dormindo ou se não está. As privações de sono, né? Sim. Depois que a gente vivencia, eu digo que depois dos 8, 9 meses, assim, hoje em dia eu tenho uma relação muito mais leve, né? Mas os primeiros meses a gente vive todos esses lutos mesmo, né? Esses desafios. Entendo. É importante você falar isso, né, Bia? Porque a gente imagina, né, que só acontece com a gente. Sim. Né? Que a gente não tem conhecimento, então a gente passa por isso porque não sabe lidar, porque não tem um apoio. E é importante você humanizar isso, né? Você dizer assim, eu também passei por isso. É importante a gente saber que alguém com tanto conhecimento também vive tantos dilemas, né? Você é como nós, né? Sim. E é hormonal, né, Ale? Minha obstetra, ela fantástica, Priscila. Ela traz Priscila Mota, né? Falando já para indicar, porque ela é super humanizada. Eu amo ela. Eu digo assim, olha, se eu tiver outro, você sabe que é você, né? Eu amo demais de paixão. E ela me ajudou muito, porque ela dizia assim, Bia, o que você tá sentindo é a progesterona no seu corpo. Porque eu ficava, meu Deus, como é que eu tô rejeitando meu filho? Meu Deus, eu desejei tanto e eu tô triste. Meu Deus, eu tô com vontade de chorar, eu não quero comemorar meu aniversário, eu quero ficar quieta, eu quero... E eu começava a estranhar e eu começava a me sentir culpada por isso. E aí na consulta ela olhou e disse assim, Bia, isso é o efeito da progesterona em excesso do seu corpo, tá tudo bem. E eu dizia, uau, isso é hormonal, né? Então quando eu chegava, além, no puerpério, né, além da privação de sono, que era um dos métodos de tortura de antigamente, existia também a queda dos hormônios. Então eu estava aqui com meu filho no colo, teoricamente tudo certo, e eu começava a chorar, né? E aí eu dizia, calma, são os hormônios, calma, eu só tô cansada, né? Então honrar essa escuta atenta ao meu corpo, ao mesmo tempo, e em busca do conhecimento, né? Em busca também de terapia. Caetano nasceu com 1 mês, eu já voltei a fazer terapia, né? Fazia online, ele aqui no meu peito, mas eu dizia, preciso colocar pra fora, né? Preciso cuidar de mim, preciso olhar pra isso. E buscar mesmo ser honesta com o seu sentir, né? E aí só trazendo um movimento que pra mim foi muito marcante também, com 2 meses, eu tinha planejado ficar 3 meses, né? Eu sou autônoma, enfim, eu precisava da renda pra poder sustentar a casa, né? E eu tinha planejado 3 meses, mas com 2 meses e meio, mais ou menos, eu tive uma crise, assim. Eu lembro que o pai de Caetano, né, chegou em casa umas 6 da noite, depois de um dia de trabalho. Eu tinha passado o dia todo, eu ficava, né, com ele o dia todo. Na época eu não tinha babá e tal. E aí foi quando eu tava no pico da minha exaustão, 6 horas da noite, assim, Caetano não dormia, e eu assim, meu Deus do céu, eu tô exausta, cadê Antônio que não chega, E aí na hora que ele chegou, eu entreguei Caetano pra ele, eu disse assim, eu não nasci pra ser sua mãe. Eu não nasci pra ser sua mãe. E eu dei um grito assim, sabe? Eu não nasci pra ser sua mãe.
E aí, entreguei Caetano pra ele, fui pro quarto e comecei a chorar. Chorar. Mas, ao mesmo tempo, ali eu entendi perfeitamente que não era só a maternidade que me nutria. Sim. E que eu precisava me nutrir de outros elementos para que eu pudesse, de verdade, ter uma qualidade e dar uma qualidade para o meu filho. E aí foi quando eu voltei a trabalhar em uma carga horária super reduzida, mas 3 vezes na semana atendia meus pacientes ali no período da tarde, né? Comecei a voltar a fazer atividade física, então 1 hora do dia eu separava para eu ir para atividade física. Contratei uma babá, que é a melhor coisa do mundo. Quem tiver dinheiro, por favor, faça, porque você não deixa de ser mãe, você continua sendo mãe, você continua sendo a cuidadora principal, mas você tem alguém para te auxiliar. Isso é grandioso, sabe? Grandioso. Então, isso tornou muito mais leve quando eu entendi, quando eu me escutei, sabe? Sim. E é isso que você nos ensina, né, Bia? Se escutar, prestar atenção aos nossos sentimentos, valorizá-los, tentar entendê-los, né? E veja, para muitas mulheres muitas mulheres nessa fase que o Caetano tá, de 1 ano e 5 meses, ainda estaria no puerpério. Sim. Você se vê ainda nele? Sim. E você diz que você acredita que já tenha saído? Não. Engraçado, porque, por exemplo, mesmo não tendo uma grande quantidade de prolactina, eu ainda, se eu apertar meu peito, sai leite, né? E então, assim, já tem 1 ano e 2 meses que Caetano não mama mais, mas eu ainda produzo leite, né? E eu sinto que esse movimento, ele ainda acontece no meu corpo, né? Claro que hoje de uma forma muito mais leve, mas a atenção, né? Esse lugar de conexão, de, por exemplo, eu acordo e digo, poxa, por que eu acordei, né? Daqui a pouco, 5 minutos depois, a ele, mamã, eu digo, né? O corpo conectado totalmente. Então, eu me sinto, sim, no puerpério, né? E existem vários estudos que trazem o quanto existe uma mudança cerebral no corpo da mulher até os 2 anos, né? Depois que ela pare esse filho. Então, assim, eu me sinto nesse puerpério ainda, claro, de uma forma muito mais leve, mas eu sinto, sim. Bia, pra gente ajudar, né, as mulheres que vivem esse dilema, que vivem esse momento, né, do puerpério e de um puerpério que às vezes se prolonga, porque isso não tem regra, não tem prazo, né? Cada mulher tem o seu. Eu acho que o meu dura uns 3 anos. Sim. O que você diria, assim, em termos de ajuda, para que essas mulheres possam passar por essa fase de um outro modo? Eu atendo muitas puérperas, né? Principalmente depois que eu me tornei mãe. E eu lembro que teve uma puérpera que estava bem no pico do caos, assim, 1º, 2º mês. E ela foi lá pro consultório porque ela estava entrando num processo de depressão pós-parto. E ela tava assim, Bia, se eu pudesse sair correndo, eu sairia, sabe, assim... E largar tudo. Largar tudo, né? Se eu pudesse largar tudo, eu faria isso agora. E a primeira coisa que eu trouxe para ela, assim, né? Dentro de intervenções, enfim, claro, mas em resumo para vocês, eu diria, primeiro, 1 dia de cada vez. É literalmente imaginar que cada anoitecer ou cada amanhecer é um movimento de um passo melhor para a leveza, né? Claro que, Bia, você tá dizendo que você não tem mais trabalho ou que você... Não é isso. Mas é que a cada dia que passa, realmente passa, sabe? Os desafios, eles mudam, mas se torna muito mais leve. Pode ser mais leve, né? Então, o primeiro é literalmente assim, cada dia celebre. Fui mais um dia. Então, isso exige paciência, isso exige resiliência, isso exige esse lugar de respiro mesmo, um de cada vez. O segundo é nutra a sua individualidade. Faça mais o que te faz bem. Isso não significa dizer abandono. Isso significa que
uma mãe feliz, filho feliz. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que eu digo assim: meu filho é o meu melhor amigo. Então, se meu filho é meu melhor amigo, ele quer a minha felicidade. Não é 1 hora por dia fazendo um esporte, não é 1 hora por dia fazendo uma caminhada, não é 1 hora por dia indo para um salão, não é 1 hora por dia encontrando com suas amigas que isso vai dizer que você é menos mãe. De forma nenhuma. A gente vai para o encontro com nossas amigas ou para um salão de beleza ou para uma atividade física. Quando a gente volta para o nosso filho, a gente volta com saudade. A gente volta com oxigênio. A gente volta com bom humor. Então as mulheres precisam urgentemente fazer mais o que traz felicidade para elas, porque isso impacta muito na maternidade, né? E o terceiro que eu trago, né, como um fechamento, é esse lugar de seja honesta com você, né? Seja honesta com o seu sentir, seja honesta com o seu maternal. Existem muitas mulheres que se comparam, né? Cadê a sua autenticidade? Então, é muito importante que a gente busque a nossa autenticidade na maternidade. Eu posso não ser aquela mãe que faz comidinha, mas isso não significa dizer que eu sou uma mãe ruim. Exatamente. Eu posso não ser aquela mãe que a casa fica toda organizada, mas isso não significa. Então, busque a sua autenticidade dentro da maternidade. Quem é você como mãe, né? Quem são as mães que te inspiram? O que existe delas em você? Então se conecta, menos comparação, mais inspiração. Gente, algo com esse fim, com essa finalização, com tantas dicas maravilhosas, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, Bia. Gratidão por você ter emprestado todo esse conhecimento e estar aqui compartilhando conosco. Eu tenho certeza que você amou escutar tudo isso, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então faz isso, ajuda a gente a crescer, ajuda mais mulheres serem tocadas por essa rede de apoio. A gente fica por aqui e no próximo episódio a gente continua a conversa com Bia, que ela tem mais coisa para ensinar pra gente. Tchau, tchau. Um beijo, gratidão. E o Maternidade no Ar também tem uma parceria com o Salão Liso Wellness 360 para tratamento capilar, manicure e pedicure, maquiagem, depilação, pilates e o Clube da Escova. Você paga R$ 99,00 e por um período de 30 dias tem direito a 6 escovas. Baratíssimo, né? O salão fica na Avenida Augusto Mainar, 341, no bairro São José, em Aracaju. As peças usadas nesse episódio são todas da Pra Você Acessórios. Todas elas estão disponíveis para venda, é só você entrar em contato com Bianca no @pra.você_acessórios. Você garante as suas peças com qualidade, preço justo e totalmente antenadas com as tendências de moda. Pra Você Acessórios, todos os estilos com preço justo e qualidade.